Você acha que seguro de viagem é luxo? Você sabe quanto custa uma internação? Hoje nós vamos te provar com dados reais por que seguro não é um luxo, é um investimento. E aí, pessoal, preparados para decolar no mais novo podcast da Eu Viajo Seguro? Então sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Business Travel Connection, o podcast da Eu Viajo Seguro. Eu sou o Leonardo Belo, sócio e diretor de marketing da EVS. Eu sou o Nicolas Damião, sócio-diretor executivo da Eu Viajo Seguro. E nós vamos te mostrar aqui, com números, que seguro de viagem não é luxo. Começando pelo cenário do mercado. Segundo a SUSEP, no mercado de turismo em 2024 arrecadou só em São Paulo 728 milhões em prêmios de seguro viagem, representando um crescimento de 14% em relação a 2023. E de janeiro a maio de 2025, o segmento já somou 390 milhões de reais, Nico. 11,16% de crescimento nominal segundo a SUSEP. Isso se a gente for pegar só São Paulo, né? Porque, claro, considerando que as principais seguradoras, suas matrizes, estão estipuladas, não... Ele quis dizer com que elas estão sediadas em São Paulo, então por isso esse número acaba puxando, né? Mas a gente veio acompanhando os números e ele estava em torno de 900 milhões e a projeção para que esse ano de 2025 fosse a 1 bi, né? Exatamente, essa projeção de faturamento, isso mostra, esse crescimento do mercado mostra o quê? Que o seguro não está sendo visto como um luxo, mas cada vez mais o viajante está consciente da importância de viajar com seguro viagem. Com toda essa projeção de crescimento, essa projeção de números, a gente tem que pensar. Imagina ter que pagar $8.000, por exemplo, por um atendimento médico nos Estados Unidos, por um caso de fratura comum, um atendimento médico simples que a gente conhece. Sem falar numa diária de internação, né? Passando dos $4.000 a diária em caso de UTI. Exatamente. Então, são gastos altíssimos, os quais a gente tem que pensar muito bem, né? E orientar principalmente os viajantes e passageiros sobre esses riscos quando a gente está falando da importância do seguro viagem. Lembrando que, né, o seguro de viagem ele não representa 5% do custo que o viajante vai ter durante a viagem. Então, cara, é o melhor, sem sombra de dúvidas, é o melhor investimento. E com isso, a gente passa ao nosso quarto agora, Pergunte ao Viajante. Pergunte ao Viajante. Com esse quadro, a gente chega à nossa proposta de que você busque junto ao seu passageiro ou os viajantes que estão aqui nos assistindo, né, possam trazer as suas dúvidas em relação ao seguro viagem, que o nosso desafio aqui, a nossa missão vai ser responder essas dúvidas, né? Com certeza. E a primeira pergunta é do Pedro, de BH. Meu cartão de crédito já tem cobertura. Ele ainda precisa de seguro? Essa pergunta é boa e essa pergunta a gente escuta todo dia, né, Nico? Com certeza. Bom, primeiramente, né? Além de precisar de seguro, é óbvio que precisa, você precisa ativar o seu seguro do cartão de crédito, porque é aí que caem muitas pessoas desavisadas. Que foi o caso de uma brasileira, eu acho que no ano passado, em Punta Cana, isso. Que ela teve uma internação e só foi ativar o cartão quando estava já dando início ao processo de internação. E aí, obviamente, a seguradora do cartão acabou negando. Então, esse é um ponto importantíssimo. Exatamente. E a gente costuma trazer também, né, uma informação muito importante que é não precisa orientar o seu passageiro ou viajante a não ativar o seguro do cartão. Por quê? Ele veio trazer uma cobertura securitária ali por trás, né? Porém, qual é a grande diferença quando a gente fala de seguro do cartão para o seguro de viagem especializado? A gente vai estar falando de um atendimento especializado versus ser atendido na central do cartão de crédito. A gente vai estar falando de se ter uma orientação no momento que o sinistro acontece, né, e ser orientado a ir para um hospital credenciado, né, muitas vezes onde o passageiro não vai precisar pagar para ser atendido, diferente do cartão, que atende na maioria dos casos por reembolso, né? E a gente vai estar falando aí de um suporte real e um suporte humanizado, que é, por exemplo, que a Eu Viajo Seguro oferece, né, tendo os canais junto à seguradora ou as próprias agências também, né, prestando esse suporte no caso de o passageiro precisar utilizar o seguro, o que já não há essa autonomia tanto para o Eu Viajo Seguro quanto para as agências operarem e ajudarem com esse suporte quando o seguro é o do cartão de crédito, né? Isso não fica na mão deles. Com certeza. Então, essa questão primordial do atendimento é um grande diferencial, né? As seguradoras contratadas aqui que a Eu Viajo Seguro trabalham são canais exclusivos, então tu vai entrar em contato com a seguradora, vai ser um atendente especializado no segmento de viagem, não vai ser um atendente genérico.
Então, com cartão de crédito, vai ter aquela URA infinita, né? De diz que 1 para cancelamento, 2 para perda ou roubo, até chegar no item certo. E ainda assim, quando tu cair num atendente, vai ser um atendente que trabalha com um pouquinho de cada coisa. Então, com um conhecimento superficial. Já com o seguro de viagem contratado, no qual a gente tem empresas especializadas, tu vai ter atendimento pelo WhatsApp, onde tu vai informar as tuas informações principais ali de o que aconteceu contigo ou com teu passageiro, o local que ele está, né, a cópia do aéreo, documentos para que a gente possa abrir esse chamado e, na sequência, a seguradora já vai procurar na sua vasta rede de credenciamento uma clínica, um hospital mais próximo. Também a gente conta muito com a telemedicina e a gente teve um caso brilhante aí, inclusive com um tradutor simultâneo, porque o passageiro tinha muita dificuldade com o idioma, né? Exatamente. Então, essa é a grande diferença, né? A qualidade e a questão de atendimento especializado que o seguro viagem oferece, o suporte que comprando com uma agência de viagem, com o fornecedor correto, você também tem, o viajante também tem, assim como a agência, quando precisa utilizar o seguro, versus está na mão aí do seguro do cartão, que na maioria das vezes vai atender por reembolso, sem uma orientação adequada no momento e que depois o Reclame Aqui, né, dos seguros de cartão de crédito acaba nos dando uma perspectiva de como funciona o suporte do lado de lá. Então, pode ser sim, Pedro, né, pode emitir o seu seguro do cartão, mas viaja com seguro de verdade. É isso que vai fazer a diferença na hora do sinistro. Com certeza. E o principal, né, aquela pergunta que a gente deu o exemplo ali de $8.000 para um atendimento, de uma fratura, ou seja, para qual for a cobertura. O passageiro disponibiliza desse valor prontamente no seu cartão de crédito? Vamos lá. Disponibiliza, não tem problema. Beleza, ele pagou e aí depois ele vai buscar o reembolso dele. Aí entra na parte número 2. Será que esse passageiro ele guardou um laudo médico, as notas e a prescrição do médico? Porque sem esses documentos ele não vai conseguir o reembolso. E aí entra a consultoria da Eu Viajo Seguro. Aqui você vai ter um setor especializado que vai te orientar e vai juntar a documentação com o teu passageiro para que ele tenha o maior êxito possível dentro dessas coberturas, desafogando a agência operacionalmente também. Eu acho que então vamos agora para a pergunta número 2 da Ana. Beijo, Ana, querida. Obrigado por enviar a pergunta. Por que alguns seguros são tão baratos e outros mais caros? Bom, isso vai muito de acordo com a cobertura, o destino e a idade. E, obviamente, a qualidade da seguradora, porque hoje a gente tem seguradoras mais genéricas em algumas plataformas e aqui na Eu Viajo Seguro a gente seleciona essas empresas do qual a gente é parceiro. Então, de acordo com essas empresas que querem muito entrar, às vezes, no mercado, não tem um produto adequado ou um produto mais simples, elas têm, sim, um preço um pouco diferenciado, mas às vezes que o barato pode sair caro. E esse é o nosso trabalho, né, enquanto consultores, sempre está de acordo com a nossa função, olhando para o mercado, entendendo como está funcionando e quais são as mudanças que o mercado de seguro viagem recebe dia a dia, né, para que a gente possa estar assim na vanguarda e estar trazendo sempre a informação mais atualizada para os nossos clientes e para os seus passageiros. E com isso, eu estava olhando esses tempos, comparando com alguns comparadores, esses comparadores que vendem para B2C, né, na internet, e eu vi que tinha um produto que estava o mais barato estava R$40, se não me engano, mais barato do que o nosso seguro, que estava ali apresentando como mais econômico. E eu fui entrar para ver qual era a mágica por trás disso, né? Como que aquele produto estava tão barato assim. E eu vi que aquele produto tinha 7 coberturas a menos do que o nosso produto mais barato. Então, assim, também essa é uma prática que às vezes parece ao viajante, sem ter o conhecimento para ler ali, linha a linha, o que está sendo oferecido naquele produto para ele, o quanto ele está abrindo de riscos ao economizar, às vezes, R$40. E é nesse momento que você, agente de viagem, entra e mostrar esse produto, essa fragilidade para o teu cliente, que muitas vezes ele traz para a tua agência essa cotação e mostrar o produto diferenciado que você tem. Que você tem uma boa cobertura de traslado médico, mínimo de $10.000, por exemplo, ou R$10.000 no produto nacional, uma cobertura ampla de despesas médicas hospitalares, que tenha uma cobertura de danos à mala também, que hoje 25 milhões de bagagens foram extraviadas ano passado, segundo a ANAC. Então é um dado muito grande. Extraviadas não, né? 25 milhões de sinistros, que daí entra danos à mala, extravio e aquela demora parcial com o tempo ali, que também tem cobertura por gastos de artigos de primeira necessidade. Vamos então à nossa última pergunta. Quando contratar? Faz alguma ideia de quando que a gente deve contratar, Nicolas? O quanto antes. A gente tem noção já que a gente vai fazer a viagem, reservou o aéreo, contrata imediatamente o teu seguro, porque a gente tem aquela cobertura famosa que é o cancelamento de viagem. Claro que ninguém contrata uma viagem esperando cancelar.
mas existem imprevistos, e esses imprevistos nós temos algumas coberturas que nos protegem como passageiro, caso ocorram elas, e a gente tem que, infelizmente, cancelar a nossa viagem, porque temos multas, temos o contrato, né, com os prestadores, e esses contratos normalmente têm multas ali de 20%, 30%, dependendo até 100%, que são tarifas não reembolsáveis. Então, o quanto antes você deve contratar o seu seguro, para que você já tenha essa proteção até o início da sua viagem. Depois que começou a sua viagem, você vai contar com as demais proteções do produto. Para os nossos clientes, né, com a presença que nós temos, eles devem achar que é o nosso bordão, né? O seguro cancelamento é o único que passa a valer antes da viagem, né? Exatamente. Então, assim, é aquela cobertura que ela já começa antes. E vamos fazer uma analogia aqui para algo que está bem no dia a dia de qualquer brasileiro. Seguro de carro. Então, assim, adianta eu bater o carro hoje e contratar o seguro amanhã? Nem um pouco. E é aquela coisa, né? Muitas vezes as pessoas tiram o carro zero da concessionária e o recomendado é o quê? Faça o seguro quanto antes, porque a gente já viu casos aí na internet da pessoa saindo da concessionária e batendo o seu carro. Exatamente. E a mesma coisa seguro de viagem. Antes de sair da agência, já contrate o seu seguro de viagem. Você tem o período da sua viagem, sabe que vai no dia tal e volta no dia tal, já contrate o seu seguro de viagem. E o seguro de viagem, então, o seguro de cancelamento, no caso, ele protege a quê? Já que não vai ser nenhum imprevisto da viagem, não vai ser eu ficar doente, não vai ser a minha bagagem. Gente, protege o seu investimento, protege o seu dinheirinho, protege o seu sonho. Porque muitas vezes ter que adiar ou cancelar uma viagem agora pode ser a impossibilidade de realizar essa viagem nos próximos anos, para quem economizou para fazer aquilo. Agora, se você proteger o investimento, você cancela a viagem agora, tem o reembolso do valor investido e assim que possível, você remarca a viagem com o dinheiro que você economizou, né, e teve o respaldo da seguradora para isso. Correndo aqui dentro do nosso roteiro, a gente chega no momento da pauta principal, Nicolas, que é a gente explicar um pouquinho por que seguro não é luxo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então de custos médicos. Eu vou trazer o mais atualizado que eu tenho. O atendimento que eu tive em Bariloche, ali na véspera de um dia antes de Corpus Christi, do feriado de Corpus Christi. 2 senhoras caíram na neve. Foi esquiando, fazendo snowboard, pulando de montanha. Não foi. Foi simplesmente no café onde elas estavam escorregar na neve e bater a mão. As duas fraturaram a sua mão. Sabe quanto custou para cada uma o atendimento médico, o raio-x e o gesso? Tananã. $2.500. $2.500, um simples atendimento médico, um exame de raio-x e aplicação de um gesso na mão de cada uma delas. Para cada uma, gente. Sabe quanto deve ter custado o seguro delas? R$200. Olha que tá jogando alto ainda, né? Exatamente. Então, com altos custos, por que não é um luxo? Luxo é quem tem, quem fica com o risco exposto de gastar $2.500 assim, por nada, né? Por uma simples queda na neve, que ela já é normal que se escorregue. Então, isso para mim é luxo. Dispor de assim, eu tô livre de risco, eu tenho $2.500 para gastar, assim, no Vamos que for pegar preciso. um caso mais complexo, então, daquele menino na Disney que teve uma apendicite. Ou seja, a qualquer momento um apêndice pode resolver inflamar, seja durante a viagem ou não, ele não está nem aí para esse momento. Né? Então a gente está falando aí de uma conta, uma cirurgia imediata ali de em torno de $30.000. Então, você se dá o luxo de gastar assim $30.000 porque você não contratou o seguro. E eu acho que esse é o ponto nas histórias, porque a gente já viu tantas vaquinhas online aí de casos mais graves, né? Traslado de corpo ou contas altas nesse sentido. E aí é aqueles dois pontos, né? Em algo mais simples que tu vai ter essa história para contar e que tu tinha o teu seguro de viagem, essa história acaba com um final feliz, ou tu vai ter aquela história mais trágica ali que, enfim, né? Tu vai dizer assim, e agora? O que eu faço? Exatamente. Como que eu pago isso aqui? E muitas vezes vão falar, esse custo de $30.000, né? Acredito que ali tenha sido um investimento de R$350, R$400 talvez no seguro. Né? Então, é isso que a gente fala, a economia que se faz investindo em um seguro, não, isso não é luxo, isso é proteção, isso é tranquilidade, isso é segurança. Né? Então, por isso que é tão importante. Outros dados de sinistros aqui que muito comuns, tá? O Cita World Tracer, que controla mais de 2.800 aeroportos, mais de 500 companhias aéreas, ele trouxe que existe um índice de 6,3 sinistros, seja de bagagem ou atraso de voo, a cada 1.000 passageiros. Isso pode parecer, olha, 6,3 a cada 1.000 passageiros
é pouco, né? A gente pode enxergar que é pouco, mas se a gente pensar que 1.000 passageiros são de 3 a 5 aeronaves e a gente vê isso saindo a cada 10 minutos no aeroporto, pense que 6 dessas pessoas podem ser você. É a loteria ao contrário, né? Exatamente. E a gente vai pegar um pouco desses dados, né? Então, são assim, 18% desses sinistros são danos à mala, 74% desses sinistros são atraso na entrega, então aquela cobertura, né, danos à mala, tem cobertura. Tem cobertura o quê? Para conserto da mala ou para comprar uma mala nova quando ela está destruída e não tem conserto. Atraso na entrega, 74% dos sinistros. O que é? Chega no destino sem a mala, compra ali roupas, compra artigos de higiene para que você possa ficar até que sua mala chegue, né, em um estado cheirosinho, né, e de bem-estar. Então, e 8% é aquele extravio definitivo, onde a mala de fato nunca mais é encontrada e há também no seguro a cobertura para indenizar isso, né? Assim como a gente vai falar da pesquisa da Cirium aqui, que ela traz uma taxa de pontualidade entre 76% e 85%. Então, 76% a 85% dos voos saem na hora. E a gente está falando então de um risco de entre 14% e 23% de que o seu voo atrase. Lembrando, gente, que a gente tem seguradoras a partir de 6 horas de atraso. Então, essa cobertura de atraso ou cancelamento do voo, ela protege você e seu passageiro, tá? Te ajudando, porque por muitas vezes a companhia acaba dando aquele voucher simbólico, né? Que tu não consegue tomar uma água e às vezes tu comer um house que acabou teu dinheiro. Mas essa cobertura, ela permite que você tenha uma boa refeição, que você durma num bom hotel e que você tenha o seu transfer de aeroporto-hotel. Porque, vamos lá, cancelou o voo, 200 lugares, 250 lugares, cancelou esse voo. Eles vão realocar com o ônibus o pessoal. Então, esse tempo, às vezes, demora muito. E tu tá cansado, tá desgastado, tu quer pegar um táxi, um Uber e ir até o hotel. Muitas vezes tu quer ter um upgrade do quarto, como aquele cliente que relatou ter que dormir no chão para que a esposa e o filho dormissem bem porque a cama era pequena. Ou para que tu tenha uma alimentação em condições melhores ali em função desse cancelamento e desse atraso. Então essa cobertura ela é bem importante. Nós temos seguradoras hoje que trazem a partir de 6 horas, 8 horas ou 12 horas. Então também fique atento na hora de contratar o seu produto nessa linha. Essa cobertura normal são 300 euros por passageiro, tá? 300 euros por passageiro. Dificilmente um seguro viagem para uma viagem normal de lazer, 15 dias, 10 dias na Europa, custa 300 euros. Custa bem menos que isso, normalmente. Então, tá aí já a economia e a sua proteção. Né? E a sua proteção no caso da contratação de seguro. A gente vai falar também de proteção patrimonial. Né? O que é a proteção patrimonial que o seguro traz e ampara os viajantes? A proteção patrimonial já vem aí da questão do seguro. Qualquer ramo de seguro hoje, no momento que você está contratando, você está protegendo o seu patrimônio. Para que, caso aconteça determinada proteção de acordo com cada ramo, os seus bens estejam protegidos. Vamos trazer para o seguro de viagem, então, daquela senhora que fez uma viagem para o Nordeste. Ela chegou lá no primeiro dia, ela já estava com aquilo e desenvolveu, agravou uma infecção generalizada, acabou sendo internada durante 3 ou 4 meses. Resumo disso, a gente está falando de uma conta passando dos 200 mil reais. Então, onde que entra a proteção patrimonial? Essa família ela não tinha feito seguro de viagem e essa família teve que vender terrenos para pagar essa conta. Né? Então, se ela tivesse contratado um seguro de viagem, a gente estaria falando aí de menos de 200 reais para uma proteção ali de 200 mil reais de despesas médicas hospitalares. Então, é aí que entra a sua proteção patrimonial. Desde dos gastos com a sua bagagem, que é o mais simples, até despesas médicas hospitalares que a gente está falando. Perfeito. Então, de fato, né, é ter o seguro como aquilo que protege o que você trabalhou e trabalhou e suou para conquistar, inclusive o direito de viajar. Né? E que a sua viagem não cause um retrocesso no que você trabalhou e construiu até o momento para... Essa economia ela vai permitir que tu faça outras viagens, ou tu vai gastar tudo ali e nunca mais vai viajar porque tu gastou 200 mil reais, acabou teu budget. Exatamente. É isso. E falando aqui no terceiro ponto, então, do nosso roteiro, seria benefícios para as empresas, né? E aí a gente vai ter 2 caminhos aqui para a empresa agência, né? Que é enxergar o seguro para além de uma segurança, para além de ser consultivo com o passageiro, buscando essa proteção de fato, né? Pensando nessa consultoria 360 da viagem, seja pensando em tudo que o passageiro quer fazer e ao mesmo tempo pensando em tudo que pode acontecer de imprevisto, e o seguro vai ser esse se, o seguro vai ser essa proteção do se acontecer algo.
né? E que isso também traz rentabilidade para a agência, se levar esse processo a sério, se tiver de fato um método implementado, né? Com certeza. E até para a empresa que está contratando para o seu executivo, que está fazendo a viagem, tem outros benefícios, porque também, voltando um pouquinho à cobertura de cancelamento, a gente tem um dos motivos ali que a pessoa tem que cancelar, que é a troca de período de férias. Então, para a empresa também isso ocorre muitas vezes com uma certa frequência em função da atividade daquela pessoa e ela está protegida aquele cancelamento ali para novas despesas, né? Exatamente. Também tem algumas seguradoras que oferecem na cobertura de cancelamento o cancelamento da reunião que motivava aquela viagem. Então, se de fato aquele negócio que ia ser feito, aquele negócio que ia ser fechado no destino, por um acaso aquele momento for cancelado, né, tendo toda a comprovação disso, também pode-se utilizar a cobertura de cancelamento. E outras com o adoecimento grave ou a falta do executivo que iria visitar, né, queria fazer aquela viagem. Então, para que haja essa substituição de executivo, também o seguro tem cobertura aí para... Ou até o desligamento também, né? Exatamente. A pessoa acabou sendo desligada, vai ter que substituir, também protege a empresa contra isso. E falando um pouquinho mais de produtos, nós temos um produto adequado para esse empresário que faz múltiplas viagens, que é os produtos multitrips, né? Então, com viagens de 15, 30 dias, a pessoa pode fazer durante um ano, contrata um único produto e ela faz múltiplas viagens que não ultrapassem esse período contratado. Então, é uma facilidade também, já para quem trabalha nesse meio, já ter tudo pronto, esse produto certinho, né? Exatamente. Então, até se você é agência que está nos assistindo aqui e trabalha com viagens corporativas, não conhece nesse produto, chama o time, chama a gente conversa contigo, explica direitinho o que é. E se você é viajante e tá também vendo aqui o nosso BTC e se interessou pelo seguro de múltiplas viagens, legal, chama a tua agência de viagem, pede para que ela chame o Viagem Seguro e a gente vai cuidar de ti também, né, para oferecer esse produto de múltiplas viagens aí, bem adequado. Quer algo melhor do que um cliente extremamente feliz? Tá aí a prova, né? Tá aí a prova, e como é bom receber esses relatos, né? Ouvir o quanto a gente, o time, consegue estar cumprindo o nosso propósito aí na ponta, entregando para o cliente aquilo que a gente sonhou lá atrás, né? E hoje a gente consegue estar cada vez mais escalando e fazendo com que o toque da Viagem Seguro chegue cada vez mais longe e mais profundo. Com certeza, é bem gratificante. É isso aí. Então, resumo do episódio de hoje, a gente está falando que um crescimento de 14% previsto para o mercado de seguro, de custos médicos absurdos, de imprevistos inúmeros que podem acontecer em percentuais extremamente altos e a dica principal, que seguro é essencial, né? Espero que tenha ficado comprovado que seguro de viagem não é luxo, é necessidade. Gostou desse conteúdo? Compartilha com quem ainda não foi convencido para que a pessoa possa assistir e entender que é essa necessidade de contratar o seguro de viagem. E você que já é nosso cliente, envia um WhatsApp ou um e-mail para o nosso time contando o que você achou do BTC e que tema você quer ver por aqui. E também fica ligado, né, nos próximos temas que a gente vai estar soltando na rede social para mandar a sua pergunta e participar do próximo BTC. Com certeza. Quer essa pergunta aqui? Manda para o nosso time. Para quem chegou até aqui, ficou até o finalzinho, tem um reconhecimento nível EVS de ser. Fala com o nosso time e fala que você vai entregar para ele a palavra secreta, que é o nosso código BTC1. Gratuito. É para as 10 primeiras agências que chamarem e informarem o código secreto BTC1. O que elas vão ganhar? Não sei, me diz aí. Um upgrade de cobertura de seguro viagem. Então, isso quer dizer que você pode cotar um seguro de 30 mil euros, você vai ganhar um de 60 mil dólares. Tá, e se eu contratar um de 100 mil dólares? Aí vai ganhar um de 200. Opa, tá ficando bom, hein? É isso aí. Quer participar? Pega a palavra-chave e manda pra nós aqui. E a gente vai chegando... É a palavra-chave ou a palavra secreta. Ah, eu a acho mais palavra secreta. Então tá bom. Ficou mais bonito. Então tá bom. Gente, esse foi o nosso primeiro BTC. Até a próxima! Valeu!